Temos uma irmã em nossa equipe com grande calibre e ela é produtiva em seu dever. Mas ela é muito arrogante e sempre se apega às suas próprias ideias. Eu já falei algumas vezes, porém ela não mudou. Agora tenho objeções contra ela. E a rotulei como incapaz de mudar. Cheguei a pensar em dispensá-la de seu dever. Percebo que esse não é o estado correto, mas não sei como resolver o problema. Eu também já passei por isso. Mas me conheci melhor ao ler as palavras de Deus e descobri como tratar as pessoas de modo adequado. Vamos ler as palavras de Deus. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: quanto a se alguém é bom ou ruim, e como ele ou ela deve ser tratado, as pessoas devem ter seus próprios princípios de comportamento. Contudo, quanto ao desfecho dessa pessoa, se ele ou ela termina sendo punido por Deus, ou se ele ou ela termina sendo julgado e castigado, é um assunto de Deus. As pessoas não devem interferir. Deus não permitiria que você tomasse a iniciativa em seu nome. Como tratar essa pessoa é tarefa de Deus. Contanto que Deus não tenha decidido que tipo de desfecho tais pessoas terão, não as tenha expulsado e não as tenha punido, e elas estejam sendo salvas, então você deve ajudá-las pacientemente por amor. Você não deve esperar determinar o desfecho de tais pessoas, nem deve usar meios humanos para reprimir ou puni-las. Você pode lidar com tais pessoas e pode podá-las ou abrir seu coração e se envolver em comunhão sincera para ajudá-las. Entretanto, se você considera punir, excluir e incriminar essas pessoas, então você estará em apuros. Fazer isso estaria de acordo com a verdade? Ter tais pensamentos resultaria de ter sangue quente. Esses pensamentos vêm de Satanás e se originam no ressentimento humano, bem como no ciúme e no ódio. Tal conduta não está de acordo com a verdade. Isso é algo que faria cair retribuição sobre você e não está alinhado com a vontade de Deus. Amém. 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 2 anos atrás, eu cumpri o dever de líder da igreja. Um irmão de sobrenome Chen tinha um bom calibre, mas tinha um caráter arrogante e reprimia os outros. Ele adorava se exibir. Fui parcial e formei opiniões a respeito dele. Um dia, o irmão Chen veio até mim e disse que desejava regar os novos crentes. Como ele era crente havia pouco tempo e tinha uma compreensão superficial da verdade, eu não permiti. Ao ver que não consentiria, ele disse: tem um bom calibre. Por que eu não deveria cumprir o dever de regar? Não fazer esse dever é desperdiçar meu talento. Não aceitei isso de bom grado e pensei: você acha que o dever de regar é fácil? Pode realizar esse dever só com seus dons e seu calibre sem compreender a verdade? Não seja tão convencido. Eu rejeitei o pedido do irmão Chen. Disse aos outros irmãos e irmãs que ele era arrogante e mostrei como ele demonstrou corrupção. Alguns deles concordaram comigo. 2 semanas depois, a igreja arranjou para que, em reuniões futuras, assistíssemos aos filmes da igreja e lêssemos as palavras de Deus. Os filmes comunicavam a verdade e testificavam a Deus. Assisti-los nos ajudaria a compreender a verdade. Na reunião seguinte, o irmão Chen disse: é um ótimo plano. Alguns líderes e colegas só compartilham banalidades nas reuniões, então é melhor ver filmes. Achei meu dever difícil no começo porque eu não compreendia a verdade. Depois orei, confiei em Deus e li mais de suas palavras. E esses filmes da igreja me ajudaram muito também. Compreendi algumas verdades com eles. Agora sou hábil em meu dever e entendo melhor os princípios. Alcanço muito em meu dever. Achei aquela comunhão dele repugnante e inaceitável. E pensei: você aproveita qualquer oportunidade para se exibir. Como é arrogante! Mais tarde, preparamos alguns assuntos para tratar na próxima reunião. E o irmão Chen logo se apossou de 3. E também designou os demais assuntos das outras pessoas. Quando eu designei um líder de grupo para dirigir a reunião, o irmão Chen, na mesma hora, duvidou dele. Será que você consegue? Ao ouvi-lo dizer isso, como se apenas ele pudesse dirigir a reunião, fiquei furiosa e pensei: você é muito irracional. Está se exibindo para ter a admiração dos outros. Se é isso o que procura, pode esquecer. Então, reorganizei tudo e não permiti que ele dirigisse a reunião. Durante aquele tempo, eu senti antipatia pelo irmão Chen sempre que eu pensava em seu comportamento. Especialmente depois de mencionar sua arrogância a ele tantas vezes e ver que ele ainda não mudava.
Eu senti que ele era arrogante demais, que não tinha limites. Eu o rotulei como incapaz de mudar. E decidi que alguém tão arrogante não era apropriado para o dever. Achei que deveria substituí-lo e pronto. No final da reunião, pensei no meu comportamento e me senti um pouco mal. Achei que estava sendo muito dura com o irmão Chen. E orei a Deus dizendo: ó Deus, sei que meu estado é errado, mas não sei qual é o meu problema, ou em quais princípios da verdade devo entrar. Por favor, guia-me. No dia seguinte, nos devocionais, li estas palavras. De acordo com qual princípio você deve tratar os membros da família de Deus, trate cada irmão e irmã de forma justa. Como você os trata de forma justa? Todos têm falhas e defeitos menores e também certas idiosincrasias. Todas as pessoas possuem arrogância, fraqueza e áreas em que lhes falta algo. Você deve ajudá-las com um coração amoroso, ser tolerante e paciente e não ser duro demais ou fazer um escândalo por causa de cada detalhe minúsculo. No que diz respeito a pessoas que são jovens ou que não têm acreditado em Deus por muito tempo, ou que só recentemente começaram a cumprir seus deveres e têm certos pedidos especiais, se você se agarrar a essas coisas e a usar contra elas, é a isso que ser duro se refere. Você ignora o mal causado por aqueles falsos líderes e anticristos, mas ao detectar uma falha ou deficiência menor em seus irmãos e irmãs, você se recusa a ajudá-los, preferindo, em vez disso, fazer um escândalo por causa dessas coisas e julgá-los por trás de suas costas, levando assim ainda mais pessoas a se opor a eles, a excluí-los e a bani-los. Que tipo de comportamento é esse? Isso é simplesmente fazer coisas com base em suas preferências pessoais e não ser capaz de tratar as pessoas de forma justa. Isso mostra um caráter satânico corrupto. Isso é uma transgressão. Verdade. Quando as pessoas fazem coisas, Deus está observando. O que quer que você faça ou como quer que você pense, Ele vê. Amém. 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 As palavras de Deus mostraram meu estado e senti vergonha. Vi que eu estava tratando o irmão Chen com meu caráter corrupto. Lembrando da época em que o conheci, vi que ele já revelava arrogância em palavras e ações. Senti que ele era jovem, impetuoso e não se conhecia. Só de falarem nele, eu só pensava nos defeitos dele. Apeguei-me às expressões de corrupção, decidindo que ele era arrogante demais e que as pessoas assim nunca mudam. Nunca consegui tratá-lo com justiça. Eu resistia e tinha aversão a qualquer opinião dele. Eu o julgava e menosprezava, espalhava a minha parcialidade sobre ele e fazia com que os outros também o excluíssem e evitassem. Até quis dispensá-lo do dever. Não usei a minha posição de líder para o reprimir e desmoralizar. Aceitei minha visão e crenças como verdade, como critérios para julgar as pessoas, como se eu pudesse saber tudo sobre uma pessoa e ver sua essência só de olhar para ela. Eu fui muito arrogante e convencida. Estava corrompida por Satanás, sem os princípios da verdade e com uma visão absurda na maior parte do tempo. Mas ainda julgava e condenava os outros. Eu não tinha a menor razão. Eu não tinha reverência por Deus. Eu tratava os irmãos e irmãs como queria e vivia uma natureza demoníaca. Isso era repugnante para Deus, muito asqueroso. Ao pensar nisso, eu me enchi de culpa. Mais tarde, busquei nas palavras de Deus os princípios para ser parcial com as pessoas e achei estas duas passagens. Irmã, quer que eu as leia? Claro. As palavras de Deus mostram ou insinuam claramente como você deve tratar os outros. A atitude com a qual Deus trata a humanidade é a atitude que as pessoas devem adotar em seu tratamento uns dos outros. Como Deus trata cada pessoa? Algumas pessoas são de estatura imatura, são jovens ou têm acreditado em Deus por pouco tempo. Deus pode ver essas pessoas como sendo nem ruins nem maliciosas por natureza e em essência. Elas simplesmente são um tanto ignorantes ou falta-lhes calibre ou foram poluídas demais pela sociedade. Elas não entraram na realidade da verdade, por isso elas têm dificuldades de parar de fazer algumas coisas tolas ou de cometer alguns atos de ignorância. No entanto, sob a perspectiva de Deus, tais questões não são importantes.
Ele vê apenas o coração das pessoas. Se elas estiverem determinadas a entrar na realidade da verdade, elas estarão indo na direção certa. E se for esse seu objetivo, Deus as estará observando, esperando por elas e dando-lhes tempo e oportunidades que permitem que elas entrem. Não é que Deus as derruba com um golpe. Tampouco ele se agarra a uma transgressão que cometeram uma vez e se recusa a soltar. Ele nunca tratou as pessoas dessa forma. Dito isso, se as pessoas tratarem umas às outras dessa maneira, isso não mostra seu caráter corrupto? Isso é precisamente o seu caráter corrupto. Você deve observar como Deus trata pessoas ignorantes e tolas, como ele trata pessoas de estatura imatura, como ele trata as manifestações normais do caráter corrupto da humanidade e como ele trata aqueles que são maliciosos. Deus tem várias maneiras de tratar pessoas diferentes e ele tem também várias maneiras de administrar a miríade de condições de pessoas diferentes. Você deve entender a verdade dessas coisas. Uma vez que você tiver entendido essas verdades, você poderá então saber como experimentá-las. Você pode ser incompatível com a personalidade de alguém e pode não gostar dele, mas quando trabalha com ele, você permanece imparcial e não desabafa suas frustrações em fazer seu dever, sacrifica seu dever ou descarrega suas frustrações nos interesses da família de Deus. Você pode fazer as coisas de acordo com os princípios, portanto, você tem uma reverência básica por Deus. Se você tiver um pouco mais do que isso, então, quando vir que alguém tem algumas falhas ou fraquezas, até se ele o ofendeu ou prejudicou seus próprios interesses, você ainda é capaz de ajudá-lo. Fazê-lo seria ainda melhor. Significaria que você é uma pessoa que possui humanidade, a realidade da verdade e reverência por Deus. Amém. Amém. As palavras são claras sobre os princípios, a senda para ser imparcial com as pessoas e a atitude dele em relação às pessoas. O que Deus oferece aos anticristos e às pessoas más é ódio, maldição e punição. E quanto aos que têm uma estatura pequena, baixo calibre e que têm caracteres corruptos e também falhas, desde que realmente creiam em Deus, desejem buscar a verdade e possam aceitar a verdade, a esse Deus oferece amor, misericórdia e salvação. Sim, exatamente. Deus age conforme os princípios ao tratar as pessoas e pede que tratemos os outros de acordo com a verdade. Por exemplo, devemos ser tolerantes e perdoar quem crê em Deus. Devemos ajudar e dar chances de se arrepender e mudar. Não as podemos menosprezar por demonstrarem corrupção. Essa não é a vontade de Deus. Correto. O irmão Chen tinha um bom calibre e era responsável no dever. Ele se esforçava para buscar a verdade. Era crente, um crente novo. Tinha pouca experiência e era do tipo arrogante. Mas eu devia ter sido imparcial de acordo com a verdade, comunicando com amor para ajudá-lo. Além de não o ajudar, recusando-me a ver seus pontos fortes, eu ainda o odiava, julgava, excluía e queria vê-lo longe de mim. Eu tinha uma natureza maldosa. Eu pensei em mim como líder. Sempre me julguei melhor do que os outros. Eu queria ter a palavra final, fazer o que eu quisesse e não ouvir as opiniões dos outros. Como resultado, fiz coisas que atrapalharam o trabalho da igreja. Mesmo assim, Deus não me eliminou, mas usou suas palavras para me julgar, disciplinar e me fazer refletir, dando a chance de me arrepender e mudar. Eu vi que Deus não desiste de nós só por expressar corrupção, mas faz tudo o que pode para nos salvar. Deus tem um coração muito bom. Isso mesmo. Graças a Deus. Pensar no meu comportamento e em como eu tratava o irmão Chen me envergonhou tanto que eu quis que o chão me engolisse. Então, li estas palavras de Deus. Quanto a se alguém é bom ou ruim, e como ele ou ela deve ser tratado, as pessoas devem ter seus próprios princípios de comportamento. Contudo, quanto ao desfecho dessa pessoa, se ele ou ela termina sendo punido por Deus ou se ele ou ela termina sendo julgado e castigado, é um assunto de Deus. As pessoas não devem interferir. Deus não permitiria que você tomasse iniciativa em seu nome. Como tratar essa pessoa é tarefa de Deus. Contanto que Deus não tenha decidido que tipo de desfecho tais pessoas terão, não as tenha expulsado e não as tenha punido e elas estejam sendo salvas, então você deve ajudá-las pacientemente por amor. Você não deve esperar determinar o desfecho de tais pessoas, nem deve usar meios humanos para reprimi-las ou puni-las. Você pode lidar com tais pessoas e pode podá-las ou abrir seu coração e se envolver em comunhão sincera para ajudá-las. Entretanto, se você considera punir, excluir e incriminar essas pessoas, então você estará em apuros. Fazer isso estaria de acordo com a verdade?
Ter tais pensamentos resultaria de ter sangue quente. Esses pensamentos vêm de Satanás e se originam no ressentimento humano, bem como no ciúme e no ódio. Tal conduta não está de acordo com a verdade. Isso é algo que faria cair retribuição sobre você e não está alinhado com a vontade de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus mostraram que devo tratar os outros segundo os princípios. Não posso rotular as pessoas usando minhas noções e imaginações. Ou me concentrar em suas transgressões e depois condená-las. Devo tratá-las com base em sua natureza e essência e ajudá-las de modo prático em seus estados e falhas. Conforme o estado das pessoas, alguém que tem a verdade sabe quando ser paciente e útil, quando podar e lidar com elas e quando repreendê-las. Sempre agem adequadamente e também com princípios. Sim. Exatamente. Não limitam ninguém à toa. Nem tratam como inimigo um irmão ou uma irmã que demonstra corrupção. Mas como eu estava tratando o irmão Chen, quando o vi revelar um caráter arrogante, mencionei isso brevemente. E quando não funcionou, eu o excluí, julguei e condenei e falei mal dele pelas costas. Não tive tolerância nem paciência. Isso não era ajudá-lo com um coração amoroso. Orei e me arrependi diante de Deus, desejando praticar os princípios da verdade e ajudar o irmão Chen com amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu procurei o irmão Chen, comuniquei algumas passagens das palavras de Deus e apontei suas falhas. Ele começou a entender seu caráter arrogante e reconheceu o perigo de não resolver o problema. Ele falou que minha comunhão e advertência foram úteis, que desejava refletir e buscar a verdade para solucionar seu caráter corrupto. Graças a Deus. Fiquei tão tocada ao ouvi-lo dizer isso, mas também me senti mal. Ele não era incapaz de mudar como eu tinha imaginado. Fui eu que não cumpri bem meu dever. Realmente não tentei ajudá-lo com amor. Mas fiquei obcecada com sua corrupção e falhas a ponto de julgá-lo e excluí-lo. Fui arrogante e sem humanidade. Depois, numa reunião, ouvi um irmão do alto dar este sermão. Toda a humanidade corrupta possui um caráter arrogante. Mesmo os que amam a verdade e buscam ser aperfeiçoados têm um caráter arrogante e hipócrita. Mas isso não afeta a sua capacidade de alcançar a salvação e ser aperfeiçoados. Contanto que as pessoas sejam capazes de aceitar a verdade, aceitar a poda e o tratamento e se submeter à verdade quaisquer que sejam as circunstâncias, elas conseguirão alcançar a salvação e ser aperfeiçoadas. Na verdade, entre os que realmente têm bom calibre e são resolutos, não há quem não seja arrogante. Isso é fato. O povo escolhido de Deus deve tratar os outros de modo adequado. Não deve definir alguém como não sendo uma pessoa boa e que não pode ser salva e aperfeiçoada pelo simples fato dessa pessoa ser muito arrogante e hipócrita. Nesse ponto, é preciso compreender a vontade de Deus. Não há pessoa de bom calibre e que seja resoluto que não seja arrogante e hipócrita. Se houvesse, certamente seria apenas fingimento ou só aparências. É preciso saber que toda a humanidade corrupta tem uma natureza arrogante. Esse é um fato inegável. Sim. Sim. Isso me ajudou a compreender como tratar as pessoas que têm um caráter arrogante. Não significa que não são capazes de mudar. A chave é ver se podem buscar e aceitar a verdade. Certo. Se aceitam verdade, julgamento, castigo, poda e tratamento de Deus, não há razão para não mudarem e serem aperfeiçoados. Verdade. Graças a Deus. O irmão Chen era um crente novo. Não passou por muitos julgamentos e castigos. Era normal que sua arrogância fosse um pouco pior. Sim. Mas quando o vi revelar seu caráter, eu o julguei e excluí e quis até dispensá-lo de seu dever. Fui mais arrogante do que ele. Achei que, desde que eu buscasse a verdade, meu caráter arrogante mudaria. Então, por que decidi que o irmão Chen não mudaria? Não exigia muito de mim mesma. Então, por que esperava tanto do irmão Chen? Foi muito injusto tratar alguém dessa maneira. Na verdade, pessoas que têm dons, pontos fortes e calibre são muito arrogantes. Mas como seu calibre é bom, compreendem a verdade logo e são produtivas nos deveres. Quando compreendem a verdade e agem com princípios, isso de fato beneficia a casa de Deus. Isso mesmo. O irmão Chen tinha um bom calibre
Então eu deveria ajudá-lo mais com amor e comunicar mais com ele para apoiá-lo. Somente isso seria cumprir a vontade de Deus. Sim. Essa experiência me fez entender que tratar as pessoas com nossos caracteres satânicos só prejudica os irmãos e irmãs e atrasa tanto sua entrada na vida quanto o trabalho da igreja. Isso é uma transgressão, é fazer o mal. Percebi como é importante tratar os outros de acordo com a verdade. Entendi isso graças às palavras de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, sua comunhão me forneceu uma senda. Agora sei como abordar aquela irmã da minha equipe. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora sei como tratar as pessoas adequadamente.